Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mentes Milionárias. O meu nome é Rui Ludovino e hoje vou-vos trazer as novidades de hoje sobre Bitcoin, criptomoedas e coisas de economia relacionadas com o mundo cripto, tá? Então, vamos lá à primeira notícia. Enquanto uns atacam o Bitcoin, outros abraçam. O que é que isto quer dizer? Bom, enquanto os Estados Unidos está apertando todas os limites das criptomoedas, atacam os bancos cripto, etc., os chineses, a China, está abrindo as portas. Há uns anos atrás era exatamente o contrário, quando a China até baniu todos os mineradores e baniu a proibição do trading também na China. Agora são os Estados Unidos e a China abrindo as portas, apoiando, inclusive os principais bancos chineses apoiam empresas cripto em Hong Kong. Tá? Não é na China, mas é Hong Kong, que acaba por ser o mesmo. Então diz aqui que as subsidiárias de algumas das maiores instituições bancárias chinesas, incluindo o Bank of Communications, o Bank of China e o Shanghai Pudong Development Bank, começaram a oferecer os seus serviços para empresas de criptomoedas com sede em Hong Kong ou as contataram. Espetacular. E devido a isto tem havido algumas consequências no valor do Bitcoin e de outras criptos que eu também já vou falar a seguir. Pois é, nós sabemos que a legislação nos Estados Unidos é super importante. Quando a legislação for implementada apropriadamente e nós tivermos a certeza do que é que os Estados Unidos acham o que é uma cripto, o que é um título, etc. Isso vai ser muito bom para aparecerem os grandes investidores, principalmente bancos, fundos de investimento, etc. Mas enquanto isso não acontece, o que acontece é que lá as pessoas estão com mais medo ainda do que o normal. Ao mesmo tempo, a China esteve-se preparando e tem-se adaptando, não é? Inclusive já tem o próprio CBDC dela e está abrindo as portas para a cripto. E o que é interessante é que o Banco Central da China, eu já vou explicar isto também, está injetando mais liquidez no mercado. Ou seja, está imprimindo mais yuan. Porquê que o Banco Popular da China cortou o seu índice de reserva obrigatória e começou a injetar liquidez no mercado monetário nos últimos dias? Isto tem a ver com a volatilidade do mercado global ou isto tem a ver com a sua economia doméstica? Na verdade, a economia doméstica na China não está muito boa, tá? E por isso, possivelmente, tiveram que imprimir dinheiro para pagar algumas dívidas. Mas o grande ponto aqui tem a ver sobre o que se fala sobre a queda do Império Americano. Ou seja, a grande dívida de trilhões, né, 30 trilhões dos Estados Unidos, a divisão planetária da China contra os Estados Unidos, a guerra entre o dólar e o yuan, esse é o grande ponto. Eu tenho aqui algumas notícias e alguns fatores bem importantes para isso. A Arábia Saudita, por exemplo, deu um passo para se juntar ao bloco de segurança liderado pela China à medida que os laços com Pequim se fortalecem. Então a Arábia Saudita aprovou esta terça-feira um memorando concedendo a Riad o estatuto de parceiro de diálogo na Organização de Cooperação de Xangai. E isto quer dizer que esta aliança política de segurança e comercial que já tem a Rússia, a Índia, o Paquistão e 4 outras nações da Ásia Central como membros. Quer dizer que todos estes países estão começando a utilizar a moeda chinesa, o yuan, para transações comerciais, abandonando o dólar. Isto, meus senhores, meus amigos, é o princípio de uma possível hiperinflação nos Estados Unidos, porque deixa-se de usar a moeda, princípio global, que era o dólar americano, o que quer dizer que mais dinheiro americano o pessoal vai se querer livrar dele. Quando se quer livrar dele, ele perde valor e a inflação aumenta. Inclusive, a China e o Brasil vão começar também a fazer transações com as suas próprias moedas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o dólar americano está perdendo o seu status privilegiado como moeda de reserva mundial, com certeza, isto já não é uma pergunta, já não é uma questão que se coloca, é um facto. E
o Barron's informou que tanto a China como o Brasil têm discutido e decidido negociar na moeda dos seus próprios países. Estes são movimentos aparentemente calculados do Brasil e da China, ambos países do BRICS, que eu já falei daquela lista: Paquistão, Índia, Rússia, China, África do Sul, e este novo acordo irá permitir que a China e o Brasil, ambos os principais rivais da economia dos Estados Unidos, executem transações comerciais e financeiras diretamente entre si, trocando iene por reais em vez de dólares americanos. Então, quando eu vendo para a China, salvo seja aqui do Brasil, eu vou receber reais, não é? Quando eu compro da China, eu vou pagar em ienes. E então vai ser assim. O dólar está a ser colocado de lado exatamente porque os países estão cansados da sua prepotência, sabem da enorme dívida que os Estados Unidos têm, e já vou falar um pouco também sobre o que vai acontecer, o que possivelmente irá acontecer para os Estados Unidos. Estão cansados de serem obrigados a sentirem-se reféns da moeda americana e depois estão reféns dos próprios Estados Unidos. E o que está a acontecer é que está aqui a haver uma divisão bipolar. E estamos a ver ao vivo e a cores a queda do Império. A possível queda do Império, não é? Só vamos poder ver isto depois, ter a certeza depois de acontecer. Mas isto, um estudo, eu estive a traduzir isto do inglês, sobre o grande ciclo por detrás do aparecimento de impérios e do seu declínio. Então aparece uma nova ordem mundial. Esta nova ordem mundial traz-nos paz, prosperidade e produtividade. Vimos isto na década de 80, 90 nos Estados Unidos, e inclusive no mundo. Nós tivemos sorte, ou a minha geração teve sorte, de participar, de viver, de vivenciar e de desfrutar da melhor era mundial histórica da humanidade, em que se pôde viajar como nunca antes, acesso à informação como nunca antes, uma prosperidade como nunca antes, uma produtividade como nunca antes e um tempo de paz como nunca antes, apesar de terem havido algumas guerras também durante este período, principalmente nos países árabes, não é? Seja como for, isto depois deste período começamos a ter uma bolha de dívidas e grandes diferenças na riqueza, ou seja, a diferença entre pobres e ricos começa a aumentar cada vez mais. Depois começamos o declínio. Vejam lá se vocês se identificam com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Explosão na dívida e desaceleração económica. É o que nós temos hoje nos Estados Unidos. Impressão de dinheiro e crédito. É o que nós temos hoje nos Estados Unidos, mas também em todos os países, desde que tivemos aí a pandemia, não é? E depois começamos nas revoluções e guerras. Há de haver uma reestruturação na dívida e na política e aparece uma nova ordem mundial. Isto tem acontecido ao longo dos milénios, aconteceu exatamente com o Império Romano, foi assim que ele deixou de existir, aconteceu com Portugal, aconteceu depois com a Espanha, aconteceu depois com a Inglaterra, aconteceu depois com a Holanda e depois viemos para os Estados Unidos. E é isso que tem acontecido, só fazendo uma retrospectiva dos últimos 1000 anos, desde os romanos e por aí vai. Tive aí um salto de 500 anos que eu não tenho a certeza qual foi o império e qual foi a moeda controlada entre o final do Império Romano e o início do Império Português, não é? Mas é isso que tem acontecido. As pessoas, o ego dos governantes faz parte da mentalidade de ser humano, usa o seu poder demasiado e quer fazer coisas que não consegue financeiramente e acaba por fazer demais, gastar demais, e como em qualquer empresa, quando se gasta demais vai à falência, os impérios também caem. E é isso, eu penso que provavelmente é isso que nós estamos a ver a acontecer, só que este tipo de coisas levam muitos anos para acontecer, tá? Então, eu penso que a próxima fase vai ser termos um mundo bipolar. Já tivemos a Rússia contra os Estados Unidos, passamos por essa fase, penso que agora será a China contra os Estados Unidos, nesta fase. Há 50 anos atrás era a China que respondia à Rússia,
em termos económicos, hoje é a Rússia que responde à China, por isso essa guerra económica hoje vai ser com a China. A China tem-se posicionado muito bem à África, e os Estados Unidos esqueceu-se daquele continente, não investiu lá, ao contrário da China, e a guerra poderá ter a ver com esses países do terceiro mundo, tá? Mas, assim sendo, o que é que poderá acontecer? Porque é assim, muito dificilmente o Yuan vai ser uma moeda global. Porque, por exemplo, eu não confio no Yuan. A China não é um país democrático, é um país muito centralizado nele próprio, ditatorial, tal como a Rússia, e como tal não é transparente nas suas coisas, tem muita corrupção, bom, também os Estados Unidos também é, mas por exemplo, nós, europeus, eu, por exemplo, como europeu, nós na União Europeia, provavelmente também você, não sei, que esteja já aqui no Brasil, será que você confiaria o Yuan como moeda mundial? Provavelmente não. Os Estados Unidos, com certeza não. Aqui as Américas, não. A Europa também não. E como tal, muito dificilmente iremos ter hoje, não se consegue vislumbrar uma moeda global que possa atender todo o mundo. E quando eu digo todo o mundo, é mesmo o planeta todo, todos os países. Então, o que é que poderá unir tudo isto? O Bitcoin. O Bitcoin é descentralizado, ninguém controla, o Bitcoin é divisível, é o ouro do planeta, é fácil de fazer transações, não temos que carregar toneladas de ouro de um lado para o outro, e poderá ser muito bem a moeda global para, para todos os intercâmbios entre todos os países. Esse poderá ser a moeda que irá unir todo o mundo e que poderá permitir todas estas transações mundiais. Já agora, antes de passarmos à próxima lâmina, por favor, não se esqueça, deixem um joinha no vídeo, ajuda aí o canal, estamos a chegar aos 2.000 subscritores, agradeço muito se der um joia, e se quiser novidades e treinamento sobre cripto, todos os sábados nós colocamos um vídeo sobre treinamento, mas também fazemos vídeos todos os dias com as novidades e com análises sobre o mercado de cripto aqui, ok? Então, vamos para a frente. Ok, abril costuma ser um ótimo mês. O mês passado, no dia 1 deste mês, fiz um vídeo exatamente sobre março, que não costuma ser um bom mês, historicamente, para as criptomoedas, mas que abril costuma ser o mês em que se ganha mais dinheiro. E estamos a passar numa fase única aqui no nosso histórico. Reparem, já temos 3 meses aqui positivos de ganhos. Ali fevereiro foi à tangente, 0,03%, mas é verde, é verde. E na história do Bitcoin só tivemos um ano igual a este, que foi 2021. Nunca começámos o ano com 3 meses positivos e nunca tivemos um ano com 4 meses positivos no início do ano. Então, mas normalmente, abril, como podemos ver, historicamente, percentualmente, costuma ser um mês positivo. O que é que será que poderemos ter aqui? Não sabemos, mas o pessoal está muito entusiasmado e muito positivo sobre o mercado, de nós chegarmos aos 30 mil dólares no Bitcoin, ou provavelmente passar. É uma barreira que nós temos aqui. Se passarmos os 30 mil, então poderemos ter uma subida hiperbólica em abril do Bitcoin, apesar de termos algumas pessoas bastante negativas a dizer que ainda vai haver depressão e que a moeda o Bitcoin poderá cair até aos 25 mil. É o nosso suporte aqui para o ano de 2023, será os 25 mil dólares. Hoje é o esperado. Não sabemos, será que abril vai ser um mês fantástico ou será que vamos ter uma queda? Se calhar, provavelmente, podemos ter alguma liquidez a sair do Bitcoin para ir para as altcoins. Tenho falado nisto em muitos vídeos, cuidado, as altcoins estão crescendo, o XRP tem subido imenso,
muitas outras altcoins também. A dominância do Bitcoin está muito elevada, está ali em números recordes e, como tal, provavelmente vamos entrar aí na fase das altcoins. Vamos esperar para ver, mas temos um ano super positivo, finalmente, novamente, o que é espetacular, e vamos esperar para ver o que é que nós temos para o próximo mês. Então, meus amigos, tenham um resto de dia fantástico. Até amanhã com mais novidades cripto, rolo divino aqui de Natal. Tenham um dia fantástico. Tchau, tchau.